Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer. Existem vários outros vídeos sobre este filósofo no nosso canal que eu lhe convido para ver, para que você compreenda realmente a filosofia deste importante filósofo. No vídeo de hoje nós vamos pegar um tema deveras sério, que é o suicídio. Sim, o ato de eliminar, acabar com a própria vida. E vamos discutir como é que o suicídio pode ser interpretado, pode ser entendido à luz da filosofia de Schopenhauer. Porque, veja bem, o Schopenhauer nos fala que nós somos guiados por uma vontade cega e irracional de viver, que é a vontade de vida. Esta vontade de vida, ela propicia em nós desejos e também necessidades que precisam ser atendidas, imperiosamente atendidas. Quando nós não conseguimos atender esses desejos e necessidades, temos a dor e o sofrimento por não conseguir atender esses desejos e essas necessidades geradas por essa vontade de vida. Então, onde é que entra o suicídio aí, já que a vontade é predominantemente vontade de vida, não é vontade de morte, não, é vontade de viver. Ora, seria o suicídio uma fuga? Eu posso considerar o suicídio como uma fuga desse ciclo? Porque, veja, eu tenho, por um lado, uma vontade que vai me gerar desejos e necessidades. Quando eu atendo um desejo, uma necessidade, surge outro, tá? Imediatamente para substituir o primeiro que foi atendido. O prazer é algo efêmero. E quando eu consigo finalmente aquilo que eu quero, vem também o tédio. Ora, se você já conseguiu aquela pessoa maravilhosa, linda e sexy para levar para a cama, agora você olha para o lado, pô, que tédio, que coisa mais aborrecida, tá? É só isso. Só isso. Que tédio. Tá? Depois que você come, até não aguentar mais, naquele rodízio que você foi de carne ou massa, você está estufando aqui, que a sua barriga está doendo de dentro para fora, porque a comida já não tem mais espaço ali, está forçando para sair nas paredes da sua barriga, e você está satisfeito, mais que satisfeito, porque você comeu até o que você não queria. Que tédio, como a vida é aborrecida. Era só isso mesmo, eu estava com vontade de comer mais, agora eu não posso. Tá? Então o suicídio pode ser uma fuga dessa dor, desse sofrimento, de não conseguir viver satisfatoriamente. Olha, o Schopenhauer vai dizer, não, mera ilusão, isso é falso. Suicídio não é uma fuga, você não tem como fugir. O suicídio não enfrenta a raiz metafísica do problema. E que raiz é esta? A vontade de viver. Porque veja bem, esta vontade de viver, ela é imperiosa, precisa ser atendida de um jeito ou de outro. Ela é cega, ela não vê para onde vai. É brutal, é irracional, é animal. O suicídio também é motivado pela vontade de viver. E você vai dizer, professor, não pode? Se o cara está se matando, como é que o senhor está me dizendo que ele está sendo motivado pela vontade de ficar vivo? Sim, estou. É o que Schopenhauer diz. A verdadeira motivação do suicídio é a vontade de viver. Tá? É uma reação ao sofrimento e à insatisfação constante. Porque se eu tenho necessidades que precisam ser atendidas, se eu tenho desejos que precisam ser atendidos, na medida em que eu não consigo atender esses desejos e essas necessidades, tá? Eu tenho dor e sofrimento, estou frustrado. Então o suicídio seria uma reação a essa dor e sofrimento. O suicida, portanto, em momento algum, ele há de renunciar à vontade de viver. Jamais. Tá? Somente o faz em relação à sua existência individual. Não é a vontade de viver que ele está negando, não. Pelo contrário, é a vontade de viver, tá, que o encaminha para o suicídio. O que ele nega é a sua existência individual. Seu ato ocorre porque está frustrado, sim, tá, por não atender a sua vontade e ter de conviver com sua atual condição de vida. Imagina, de
um jogador de futebol de sucesso. Tá num time bom, tá ganhando bem, gente. Finalmente você tá ganhando bem, mas o dinheiro ainda não dá para comprar aquela Ferrari vermelha. Poxa, o teu colega que joga no outro time, ele já tem uma Ferrari. Você não tem uma Ferrari ainda, olha só, contador. Quanto sofrimento, você não consegue comprar a sua Ferrari. Você está em tudo quanto é canal de televisão, você é um jogador famoso e não tem a sua Ferrari. Mas o colega do outro time já tem. Tá? Quando você vai conseguir o dinheiro para comprar? Olha, contador e sofrimento, que o desejo está ali. Você tem o desejo pela Ferrari. É uma necessidade sua, imperiosa. Você não está conseguindo atender. Tá? Você pensa até em suicídio, meu Deus. Se eu me suicidar, tá? Eu não vou acabar com a vontade de ter a Ferrari, tudo bem. Mas acabo com a minha existência, tá? Sofrida. Como é que eu vou viver nesse mundo sem a Ferrari vermelha? Tá? Eu que sou um jogador de futebol, que aparece em todo quanto é canal de televisão, ainda tem de aturar, veja bem se pode. O colega do outro time que já comprou a Ferrari já tem um tempão e eu não comprei a minha. Tá? Ah, a vida é tão cruel. Tá? Aí o suicídio pode ser uma alternativa, já que você não está alcançando os seus desejos, as suas necessidades. Então o suicídio não consegue eliminar a vontade enquanto princípio metafísico, de jeito nenhum. Só elimina a sua existência individual. E não vai resolver o problema da sua Ferrari. Só você vai deixar de existir. Então não passa de um ato individual. Motivado por quê? Pela vontade de viver. Pela vontade de comprar a tua Ferrari. Não comprou ainda. Tá? Então é a vontade de viver, de atender as tuas necessidades. Põe isso na tua cabeça. É a necessidade, é os desejos. Tá? Essas necessidades, esses desejos imperiosos que vêm lá da vontade, tá? Que geram dor e sofrimento quando não são atendidos. Mas se você atender, você vai querer outra coisa. Se você está com fome e tem necessidade de um prato de comida, quando você tiver esse prato de comida e comer, você vai ter necessidade de um copo de alguma coisa para beber, de uma cama para descansar, de um abrigo do calor, de um abrigo do frio, necessidade sexual, necessidades outras, sociais, afetivas, sexuais, várias outras. Até chegar na sua Ferrari e ultrapassar para outras necessidades, como o iate. Sempre haverão outras necessidades a serem atendidas. Sempre. O suicídio não é uma superação, e sim uma continuação da submissão, da escravidão, da subordinação à vontade que é imperiosa. Quem manda na tua vida é a tua vontade. São os desejos, são as necessidades que são gerados por meio dessa vontade. Vontade de quê? De viver. O suicida, ele só diz, olha, eu sou escravo da vontade. E como eu não consigo ter tudo aquilo que é a minha vontade, que meus desejos, que minhas necessidades dizem que eu devo ter, tá? Então eu ponho fim aqui à vontade, nunca, jamais, a minha existência individual. Tá? Porque a vontade é metafísica, é um princípio metafísico, você nunca vai colocar fim à mesma. Então, o suicida ele não consegue alcançar a verdadeira libertação da vontade. O suicida, ele busca escapar do sofrimento ocasionado pela vontade. A verdadeira motivação é essa, fugir da dor e do sofrimento, aquilo que aquela pessoa em particular, aquilo que aquele jogador em particular, que não consegue comprar aquela Ferrari em particular, sente como dor e sofrimento. Entenda, a dor e sofrimento é diferente para cada um, porque os desejos e as necessidades são diferentes para cada um. Mas a dor e o sofrimento é tão real para o jogador que não compra a sua Ferrari, como para o cara que está há 2 dias sem comer querendo um prato de comida. A dor e o sofrimento é real, porque não está atendendo às necessidades. Necessidades fisiológicas ou outras. São necessidades, são desejos. Se você não atende, tem dor e sofrimento. E com o ato de suicídio, busca resolver o problema da vontade insatisfeita. A questão é essa. Ao preferir morrer, tá, do que viver sem ter suas necessidades e desejos atendidos, tá, temos uma real, tá, expressão da vontade de viver.
morte, tá? E uma vida melhor, tá? Na qual os seus desejos sejam imediatamente atendidos. Não é uma renúncia à vontade, nunca foi uma renúncia à vontade. Tá gostando, gente? Deixa o teu comentário, tá? Fala quando você vai comprar a sua Ferrari. Se inscreva no canal se não for inscrito. Gente, o ato suicida, ele ainda ocorre dentro do domínio da vontade, a vontade de viver. Não sai disso. Busca a solução do sofrimento e da dor. No fundo, todo suicida está tentando solucionar uma equação, que ele não encontra outra solução. E, de um lado, tem sofrimento e dor, que esta pessoa sente assim. Para ela é sofrimento e dor. A verdadeira motivação é o desejo de viver bem, à vontade. A vontade é algo universal e metafísico, que não pode ser meramente eliminada pela morte. Não tem como. Tá? Uma pessoa morta, seja lá quem for, tá? É somente uma única expressão da vontade que se encerra. Só isso, nada mais. Tá? O suicida não supera a vontade de jeito nenhum. Tá? Ele se rende à vontade. A pessoa está tão vinculada ao atendimento de seus desejos e impulsos, querendo viver uma vida sem dor, sem sofrimento, que não encontrando outra forma de satisfazer a vontade, essa pessoa prefere destruir sua própria e individual existência. Tá? Mesmo, veja bem, mesmo se ocorresse um suicídio, tá? É uma coisa hipotética, absurda, vamos pensar nisso, né? Tá? Mesmo se ocorresse um suicídio coletivo de todos na espécie humana, de toda a humanidade. Mesmo se todos os humanos, olha, hoje, às 16 horas da tarde, vamos todos, no mundo todo, cometer suicídio. Beleza. A vontade continua a existir, a vontade continua a imperar, porque ela vai estar presente no cachorrinho, no gatinho, no pássaro, na pedra, na cachoeira, em tudo. A vontade não é só humana, ela está nas plantas, ela está em tudo. A vontade não depende do humano para existir. A vontade está presente em tudo, sejam as coisas animadas ou as coisas inanimadas, orgânicas ou inorgânicas. O ser humano e a humanidade são somente manifestações particulares desta mesma vontade. E nós humanos, tem como característica a capacidade de reflexão e autoconsciência, que o cão não vai ter, o gato não vai ter, nem a pedra. Nós temos a nossa consciência, a nossa razão, o nosso intelecto, que nos permite intuir a existência desta vontade e nos permite exercer reflexão e termos autoconsciência sobre a existência desta mesma vontade. Mas ela está presente na pedra, no cão e no gato. Está presente na cachoeira e no mar, nos oceanos e na montanha. Da mesma forma que aquela força que aparece, e os Jedi fazem uso em Star Wars, Guerra nas Estrelas. A força está em tudo, a vontade de Schopenhauer está em tudo, e nós humanos conseguimos intuí-la, outros não. Nós conseguimos porque nós temos consciência, e nós a percebemos enquanto desejo, nós a percebemos enquanto vontade, esta vontade enquanto desejo, enquanto necessidade. Tá? Por meio da reflexão, por meio da autoconsciência. É uma hipotética, portanto, e totalmente absurda hipótese de suicídio coletivo de toda a humanidade. Veja, não é assassinato, não é explodir várias bombas atômicas, não. É conscientemente, ó, vamos nos matar, suicídio coletivo, beleza. Nessa hipótese totalmente absurda, tá? Nós teríamos uma expressão extrema da própria vontade de viver. Não é a negação da vontade de viver, é uma expressão totalmente extremada dessa vontade de viver. O desejo humano de acabar com toda a dor, com todo o sofrimento, em um âmbito universal. A humanidade não estaria agindo contra, e sim
a favor da vontade de viver. E este é Arthur Schopenhauer. Quero ler o seu comentário. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.